Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não vou falar sobre concursos que virão, não vou falar sobre dicas. Melhor, irei até comentar uma coisa ou outra, mas o foco não vai ser esse. O foco vai ser esta belezura, esta belezinha aqui, que foi a minha primeira prova de concurso público. Isso aqui está quase virando um pergaminho, porque ela já vai completar 6 anos. Sim, essa beleza. Eu irei comentar sobre por que eu comecei a estudar para concurso, melhor, qual foi o start que me deu para fazer esta prova e como é que foi minha preparação, como é que foi minha entrada neste mundo, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Qual foi o start que me deu para fazer esta belezura aqui? Até meus 17 anos, eu não entendi o que era concursos. Eu acho que eu até já tinha ouvido falar alguma vez, mas saber mesmo o que era concurso eu não sabia. Eu lembro como se fosse hoje, uma memória que não sai da minha cabeça, graças a Deus. Eu estava na casa da minha tia Lili e ela tinha me pedido para ir a uma panificadora lá ao lado, a Pão de Mel. Quem é de Santana, onde é a cidade onde eu nasci, vai saber. Aí eu fui, quando eu chego lá, eu encontro com outra tia minha tia Nayana. E ela falou, João, saiu o edital do BRB. Primeira pergunta que eu fiz a ela foi, o que é edital? Sim. Ela, não, o edital do concurso do BRB. Segunda pergunta que eu fiz a ela, o que é concurso? Isso mesmo, eu não sabia, não tinha noção. Eu lembro como se fosse hoje. Ela me mostrou, não sei se ela tinha me mostrado uma folha ou foi no celular. Se não me falha a memória, foi numa folha. Ela falou, João, é isso aqui, ó. Este é mais ou menos isso aqui é o edital. E se você estudar essas matérias, você vai. E se você estudar bem essas matérias, você vai fazer a prova. E se você fizer a prova bem e passar, você vai ser chamado e vai receber esse salário aqui. O salário era de aproximadamente, se não me falha a memória, uns 3 mil e poucos reais, 3.200, 3.300 na época, se não me engano era isso. Na época, eu trabalhava com outro tio meu, meu tio Mirão, eu trabalhava e eu recebia, se não me falha a memória, 350 reais. E aí eu ficava pensando, caramba, se eu estudar isso aqui e passar na prova, eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Eu vou estudar, com certeza. Ou seja, qual foi o start de eu começar a estudar para concurso? Foi o financeiro, foi o dinheiro. Não é uma história bonita, não é uma estrela cadente que passou. Eu falei, caramba, meu destino é estudar para concurso público. Não, foi o financeiro. Eu era de família pobre, meu pai, a gente não tinha tantas condições assim, nem minha mãe. E eu falei, caramba, eu não sou bom o suficiente para ser jogador de futebol, embora eu jogue bem. Qualquer coisa eu poste vídeos meus no futuro. Mas não sou bom o suficiente para ser jogador de futebol. Não sei cantar. Não tenho nenhum talento natural. Eu vou estudar para concurso. Eu vou buscar meu talento nos estudos e encontrei, graças a Deus. Mas beleza. Foi aí que eu comecei a estudar para essa prova. E aí eu lembro que eu peguei esse edital e vi as matérias que foram cobradas. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vocês o edital agora, tá bom? Olha só. Nossa, chega, bate uma memória boa, viu? Boa não, péssima, mas tá bom. Essas eram as matérias que foram cobradas no concurso. Português, raciocínio lógico e matemática, daí por diante. E eu lembro o que eu fiz. Eu olhei isso aqui, eu falei, opa, quais são as coisas mais importantes? Eu tive essa noção na época e eu acho isso muito legal. A minha noção foi o quê? Epa, estou vendo aqui que os conhecimentos específicos valem metade da prova, porque nós temos 30 pontos em conhecimentos específicos e 30 pontos nos conhecimentos gerais. E conhecimentos gerais é isso aqui tudo. Então eu fui lá, vou começar a estudar pelos conhecimentos específicos. E o que eram os conhecimentos específicos? Era isso aqui, quer ver? Aqui, ó. Conhecimentos específicos. O que eram os conhecimentos específicos? Eram os conhecimentos bancários, bancos na era digital, qualidade no atendimento de diversidade, defesa do consumidor, confidencialidade e segurança, probabilidade estatística. O que eu fiz? Voltando aqui para mim. O que eu fiz? Eu lembro... eu quero voltar no edital para você ver a besteira que eu fiz. Olha só. Eu lembro que eu peguei esse edital e falei, tá bom, vou começar a estudar conhecimentos específicos. Eu fui lá, vim aqui, pegava e fazia isso aqui, ó. Juro para vocês, fazer isso aqui.
Estrutura do Sistema Nacional, Conselho, tal. E isso aqui, ó. Eu copiava e jogava no Google. Vamos lá? Eu ia no Google e colava. Tá aqui. Na época não tinha IA, provavelmente eu tinha entrado aqui no Banco Central do Brasil e clicava. Aí eu via, o que é o Sistema Financeiro Nacional? Sistema Financeiro Nacional, li isso aqui tudo. Li isso aqui, o que eu fazia, ia lá no edital novamente e marcava, isso aqui foi estudado. Isso mesmo. Aí eu partia para o próximo. Conselho Monetário Nacional e fazia a mesma coisa. Copiava, colava e lia sobre o assunto e pronto, estudei e partia para o próximo. Ou seja, para quem tem uma mínima noção de estudo, sabe que isso aqui não é errado, não. Isso aqui é péssimo, isso aqui é horripilante, é uma faca no coração e girar ainda. Isso dava muito mal, muito errado. Essa não é a forma, embora para alguns tópicos isso possa ser aplicável, mas não é a forma correta de estudar. De longe é uma forma péssima de estudar. Mas, gente, é meu primeiro concurso, não sabia de nada. Juro a vocês, não sabia que existiam cursos, não sabia que existia estratégia, não sabia que existia cursinhos com aulas online. Eu juro, porque se eu soubesse, eu compraria na hora. Mas como eu não sabia, eu simplesmente tinha essa forma de estudar. Eu criei isso. Então vamos lá. Aí eu gosto de ressaltar como eu fui, modéstia à parte, eu fui guerreiro nessa época. Por quê? Eu fazia isso. Achava que eu tinha chance de passar, que eu estava estudando de forma razoável, ficava lá fazendo essas coisas sem entender tanto, mas estava estudando. E eu não sei se era muita ilusão, se era muita confiança, eu sempre fui muito confiante, mas eu achava que tinha chance de passar. E foi isso que me fez ir com tudo para estar para esse concurso. Beleza, fui fazendo isso. Aí eu descobri o site mágico, o site do Que Concursos. Como que funcionava o Que Concurso na época? Para quem não sabe, o Que Concurso é um site de sistema de questões. Na época, o que eu fiz? Na época, o Que Concurso ele disponibilizava, deixava você resolver 10 questões grátis. E depois disso, só poderia continuar fazendo questões quem pagasse. Eu não paguei porque eu bolei, não me orgulho de dizer isso, mas foi o que eu fiz à época, o que eu fiz. Eu não tinha tanta condição assim de ficar comprando o sistema de questões, fazendo assinatura do sistema de questões, mas eu tive uma ideia. Que ideia foi essa? Eu fiz 3 contas diferentes, criei 3 e-mails diferentes e todo dia eu utilizava essas 10 questões grátis nesses 10 e-mails diferentes, ou seja, eu fazia 30 questões por dia. Então, eu fazia 10 questões com o e-mail logado, deslogava ele, logava o outro, fazia mais 30 questões, daí por diante. E foi assim que eu conseguia fazer 30 questões por dia, utilizando o Que Concursos. Hoje eu acho que não pode mais fazer essas 10 questões grátis, não sei como é que funciona. Mas na época eu tinha conseguido fazer isso. E foi assim que eu estudava. Eu copiava e colava tópicos do edital, lia sobre eles e tirava um tempo para fazer questões. Fazia uma pesquisa lá, muito mal feita também, mas fazia as questões. Então foi assim que eu comecei a estudar para concursos. Eu simplesmente pegava o edital, copiava e colava os pontos importantes e fazia algumas questões e pronto, finalizado meu dia de estudos. E como vocês viram como é que eu estudava? Eu comecei por conhecimentos bancários. Eu juro para você, eu acho que eu fiquei uns 2 meses só no conhecimento específico. 2 meses, 1 mês, aproximadamente 1 mês e meio. Por quê? Eu ia seguir nessa ordem. E depois que eu ia para português, as matérias em diante. Só que tinha uma coisa que eu lembrei. Eu lembro que meu primo Léo, ele tinha me passado aulas de uma grande professora, a professora Flávia Rita. Nossa, uma professora que foi um divisor de águas na língua portuguesa para mim. E aí o que eu fazia? Aí depois quando eu lembrei, eu não sabia que eu fui lembrar depois. Depois que eu lembrei o que eu fazia. Quando eu estava no trabalho, nos momentos livres, eu fazia do jeito que eu estava falando, que eu tinha falado a vocês, copiava e colava o tópico que eu lia sobre ele. E quando eu chegava em casa, eu pegava aulas de português, essas aulas que estavam salvas no meu Drive. Uma aula bem inicial mesmo, 1h10 cada aula, mas vai lá, de pouco em pouco. E foi assim, de pouco em pouco, estudando, até que chegou um mês da prova. Quando chegou o mês da prova, eu lembro que quando eu pesquisava no YouTube, é aí que eu fui conhecer o Gran Cursos. O Gran Curso ele disponibilizou, se não me engano, uma semana de aulas
semana de aulas de resolução de questões ou conteúdo que tem mais chance de cair, uma coisa assim. Eu comecei a pegar, eu falei, caramba! Foi aí que eu falei pra você, foi aí que eu entendi o seguinte. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante, mas também não era doida. Em que sentido? Achar que eu ia chegar chegando com tudo para passar nessa prova. Por quê? Quando eu vi que existia o Gran Cursos, quando eu vi que a galera, os concorrentes em si, estavam estudando com professores qualificados, estudando fazendo questões de maneira correta, pegando aquilo que tem mais chance de cair. Os professores, eu lembro que eu tinha visto aulas do Grando Estratégia e tinha outro cursinho também, mas não me lembro qual. Quando eu vi isso, eu falei, ué, pô, fodeu, desculpe o termo, mas caramba, eu lembro que eu pensei nisso. Falei, não tem como. Eu estudando dessa forma que eu não me lembro nem o que é sistema monetário nacional mais, não faço ideia, que foi o primeiro tópico, eu não revisava, eu só copiava e colava e lia sobre o assunto. Falei, pô, não tem jeito, vou com isso aqui mesmo. E fui fazer a prova. Melhor. E continuei estudando. Aí eu lembro que minha tia Nelly, ela também ia fazer a prova, ia fazer essa prova do BRB. Aí nós estávamos conversando, acho que desde o início, ou perto ali do início. Aí eu tinha pedido ela para ir dormir na casa dela, para nós irmos fazer a prova. Beleza, dito e feito. Fui para casa dela, fiquei lá, se não me falha a memória, eu cheguei na quarta, a prova era no domingo. Beleza. Então foi assim, eu combinei com ela e vim para Brasília na quarta-feira. A prova seria aplicada no domingo, na quarta eu tinha chegado aqui. E como eu era totalmente leigo, tinha cometido outro erro. Qual foi o erro? Eu fiz meu cadastro no site da IADES, colocando meu endereço de Santana. E olha só, como meu endereço estava de fora, eu acho que isso influenciou, eu acho que não tenho certeza, eles me colocaram para fazer a prova no plano piloto, se não me falha a memória, é Nasa Norte. Eu não tenho meu negócio de prova mais, meu cartão de prova, minha localização, mas se não me falha a memória foi na Asa Norte. E a casa da minha tia era em Ceilândia. Para quem conhece Brasília, sabe que é uma distância considerável, uma distância grande. E não dava nem para eu pegar um metrô, porque era na Asa Norte, não tem metrô na Asa Norte. Eu tinha encontrado um ônibus, se não me falha a memória, um ônibus da W3 Sul, que pegava cortando tudo. E eu falei, caramba, fudeu, né? Já tá ótimo, mas continuando. Cheguei na quarta-feira e estudando. Eu lembro que foi a época que eu mais estudei, desde a minha preparação para essa prova, porque eu tinha chegado na quarta-feira e aí a gente combinou, não, vamos estudar o máximo, pegar a máxima de aulas, o máximo de aulas possíveis. E o engraçado que eu só fui descobrir sobre o Gran Curso mesmo, sobre estratégia, depois que ela me falou, porque senão eu ia fazer a prova sem saber. Melhor, eu ia saber lá no dia quando eu ia ver o pessoal, tem pessoal que vai com a camisa, né? A sua vaga é minha, esse tipo de coisa, mas beleza. Ok, chegou na quarta-feira, estudando, quinta estudando, sexta estudando, sábado estudando, chegou no domingo. No domingo, o que eu fiz? Eu combinei com ela, ela me deixou na parada de ônibus, eu peguei o ônibus. Mas aí vem a primeira grande besteira que eu fiz. Eu estava muito ansioso, ao ponto de, caramba, não vou comer muito, porque se eu comer muito eu vou ficar com a barriga ruim, vou ao banheiro, não quero usar o banheiro, de lá não sei como é que é, parará, parará. Resumo da ópera, comi pouco e fui fazer a prova. Chegando lá, muito tempo no ônibus, eu acho que foi muito tempo mesmo no ônibus. Cheguei, encontrei meu local de prova, entrei na prova e um erro, não vou dizer um erro, mas uma coisa que eu não gosto de fazer. Hoje eu não aconselho vocês fazerem isso. É o que? Eu cheguei na prova, melhor no local de prova, e automaticamente entrei na sala. Faltava acho que mais de 30 minutos ainda, mais de 40 minutos para começar a prova. Mas aí eu fui lá e entrei. Aí tive que ficar lá plantado 40 minutos só olhando pro quadro, sem nada, e entediado, ansioso. E mesmo assim, fazer o quê? Porque eu não aconselho você já entrar automaticamente no local de prova, melhor, na sala. Cara, você confirmou que aquela é a sua sala, você confirmou que que lá é o seu local de prova. Para que a necessidade de você já entrar na sala e ficar lá? Eu não gostava, é uma coisa minha, tá bom? Eu preferia ficar lá de fora, pegar um vento, olhar para o nada, olhar as pessoas. Só não queria ficar ali, porque eu já vou ficar ali 5, 4 ou 3 horas e meia, preso ali dentro, gastando o máximo de conhecimento que eu obtive, aplicando o máximo de conhecimento que eu obtive nos últimos tempos. Então, eu falei, não,
Hoje, meu ponto de vista é deixe para entrar depois. Mas eu não fiz isso, né? Não sabia de nada. Falei, pá, entrei, fiquei 40 minutos lá plantado, olhando para o quadro, entediado, ansioso. Eu lembro que eu ficava escrevendo na cadeira e tudo. Mas beleza. Puf, veio esta prova aqui. Quando eu vim à prova, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a discursiva. A discursiva da prova foi o seguinte. Os bancos, não vou ler todo, tá bom? Não vou ler todo. Mas estava escrito isso aqui. Os bancos na era digital. Aborde necessariamente os seguintes tópicos: novas tecnologias de mobilidade, conveniência no atendimento e segurança da informação e o desafio de humanizar o atendimento tecnológico e manter a valorização das pessoas nesse novo cenário digital. Olha, é um tema mais ou menos, não vou dizer, para mim na época era um tema um pouco chato, porém eu consegui discorrer. Eu fiz aqui um rascunho. Para quem quiser ver o rascunho, basta mandar mensagem no meu Instagram, no meu direct, vou deixar aqui, @prof.joãolucas, só me pedir lá que eu vou te mandar a foto, tá bom? Não vou ler aqui porque não está feio, está razoavelmente horrível. Brincadeiras à parte, para a época eu gostei. Eu já estava treinando redação discursiva e tudo, e eu gostei da forma como eu escrevi. Para a época, hoje eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu utilizando gerúndio aqui de maneira demasiadamente errada. Mas ok, olhei o tema da discursiva, eu não me lembro se eu fiz discursiva primeiro ou não, mas continuei. Aí, tá a primeira vez que eu tive contato com concurso, literalmente com prova de concurso, aí pá, toma aqui um texto de português, as questões, aqui fui fazendo, beleza. E olha só, como era a minha primeira vez em prova de concurso, eu estava ansioso. O que eu levei, eu lembro como se fosse hoje, o que eu levei para comer. Eu levei bolacha Negresco, isso mesmo. Vou falar para você, depois desse dia, juro, por Deus, eu peguei trauma. Depois desse dia eu peguei trauma da bolacha Negresco. Por quê? Eu não tinha comido praticamente nada, eu comido bem pouco. Fui fazer a prova super ansioso. Faltou aquela sustância, vamos dizer assim, e eu coloco bolacha Negresco pra dentro. Nossa, foi uma mistura péssima com água. Nossa senhora. Depois daquele dia, mais nunca eu tive vontade de comer bolacha Negresco. Mas beleza. Fiz a prova e aí começou aquela ânsia de, tipo assim, por que eu peguei trauma? Porque eu estava com fome, a bolacha Negresco era uma porcaria. Ela é boa, só que no contexto estava péssima. E começou a dar aquela ânsia de vômito, aquela coisa ruim. Eu falei, eu quero ir embora e fazendo as questões. Já estava no final também, quando eu fiquei assim, quando eu fiquei ruim. Beleza, eu continuei fazendo a prova e chegou perto do final, me veio uma ânsia de vômito, tudo louco querendo sair dali. Fiz logo, acho que faltavam 6, 7 questões, fiz. Já tinha passado o tempo para eu sair com o caderno de prova. Saí com o caderno de prova e fui embora. Nossa, sabe aquela sensação de libertação? De você literalmente... terminei, agora eu vou embora e seja o que Deus quiser. Fui embora, voltei para casa da minha tia, nós conversamos de maneira bem rápida sobre a prova. Aí na segunda eu fui embora de novo para Santana. Aí beleza, voltei para casa, o resultado, se não me falha a memória, saiu no mesmo dia. Ok, fui conferir meu resultado na casa da minha tia. Eu não me lembro a nota dela, mas eu lembro mais ou menos a minha nota. A minha nota foi incríveis 50% da prova. Isso mesmo. Se não me falha a memória, eram 60 questões, eu acertei 31, 32, uma coisa assim. Ju, então você teve chance de passar? Não. Eu não me lembro da nota de corte, até porque na época eu nem sabia qual era a nota de corte, eu ficava totalmente refém da lista lá, se eu tenho minha redação corrigida ou não. Mas a nota de corte foi maior e eu não passei na prova. Tristeza? Não considero tristeza. Eu falo hoje que graças a Deus eu não passei nessa prova, porque se eu tivesse passado, o destino seria totalmente diferente. Eu lembro que na época, olha isso aqui é surreal. Eu lembro que na época, quando eu estava estudando para essa prova, eu dei uma pesquisada no edital da Polícia Federal, que era tipo, passou a ser meu sonho depois dessa prova. Eu lembro do edital da Polícia Federal, aí eu peguei as matérias que caí de direito, de informática e tudo, eu falei, cara, nunca que eu vou aprender isso aqui. Eu não estou conseguindo entender o sistema monetário nacional, eu vou entender o direito constitucional inteiro, o direito penal, processual penal. Eu lembro que eu abri, acho que foi a Constituição, eu abri a Constituição, aquele monte de artigos.
como que eu vou entender esses artigos, como que eu vou decorar cada artigo? E pasmem, se passaram 2 anos e meio deste momento, eu estava ensinando meus colegas direito constitucional, eu estava ensinando direito penal, eu já estava decorando alguns artigos, claro, né? Que é poucos, tá bom? Eu não sou o Mike Ross do Suítes, não vou saber tudo, todos os artigos de cabeça, mas eu já tinha noção de alguns, estava bem. E um ano depois de 3 anos e meio, eu estava ministrando algumas aulas de resoluções de questões de direito constitucional, direito penal. Ou seja, o mundo é uma caixa de surpresas. Você nunca pode dizer que você não consegue tal coisa. Você não pode dizer que você não vai aprender algo. Por quê? Como diz Clóvis de Barros, se uma pessoa descobriu, criou aquilo, por que você que é saudável não pode aprender? Você só tem que aprender aquilo. Você não tem que criar do zero. A pessoa criou da cabeça, você só tem que aprender. Então você pode sim aprender, você pode entender isso. Então, não coloque essa limitação na sua vida, tá bom? Tô dando um de coach agora. Vamos lá. Voltando, tirei 30 pontos, acertei 30 questões nessa prova, 32, não me lembro exatamente, não passei. Nisso aí, voltei para Santana. E aí que tá. João, você reprovou. O que você fez depois dessa reprovação? Aí tem uma coisinha, um pequeno espaço-tempo que eu não comentei, que foi, se não me falha a memória, na sexta-feira. Olha só como Deus às vezes faz uma trajetória na nossa vida assim, surreal. Eu estava na casa da minha tia e eu queria visitar meu primo Léo e meu primo Kaique, que estavam aqui na Samambaia Norte. Aí eu falei, peguei um Uber, acho que foi um Uber ou foi um ônibus, não sei. Aí fui até lá. Quando eu chego lá, eles não estavam, eu acho que eles não estavam ou eles estavam, mas não saíam, uma coisa assim. E aí eu falei, não, vou visitar também a casa da minha tia Carmen. Por coincidência, eu encontro na casa da minha tia Carmen, que foi o Evilásio e o Júnior, que são meus primos. E eu fui lá e não tinha nenhum contato, tinha pouquíssimo contato com eles. Aí eu fui lá e conversei com eles, falei, olha, eu vou fazer uma prova no domingo. E eles falaram o quê? Qual prova? Eu falei, a prova do BRB, de banco. Aí na hora eu vi lá, pô, estuda, vai ser edital de polícia também, pô, vai ser o edital da polícia, não sei das quantas, vai ter polícia penal do DF, que ele é policial penal do DF, ele já falava desde o início, ó, vai sair edital, logo aí, você pode fazer, pode passar. E eu falei, pô, legal, polícia, tudo, ele me mostrou lá como que funcionava, eu falei, cara, se você arrumar o material para mim, eu estudo na hora, dito e feito. Ele falou, João, eu tenho um material aqui no meu drive e eu vou te passar. Falei, beleza, pronto. Depois dessa prova do BRB, eu vou começar a estudar para carreiras policiais, vou estudar para a polícia. E, dito e feito, fiz a prova no domingo, fui mal, voltei para Santana, se não me falha a memória, na segunda-feira. E o que eu fiz? Logo na terça-feira, cobrar o Evilásio para ele me passar esse material para eu começar a estudar para as carreiras policiais. Eu lembro como se fosse hoje. É sensacional. Eu sou ruim com memória, com algumas lembranças, mas com isso não sai da minha cabeça. Eu lembro que eu estava na oficina, mandando mensagem para ele, mandando um áudio. Falei, cara, Evilásio, manda para mim um material, cara, por favor, aí, que eu tô querendo estudar. E ele passou o material dos ramos do direito e comecei a estudar. E eu comecei a estudar agora de uma maneira um pouco melhor, vamos dizer assim, já com aulas, já pesquisando mais. Eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar para as carreiras policiais, eu segui um ciclo que quase todo concurseiro segue, que é o quê? Começar a escutar os vídeos do Evandro Raiz, o Evandro Guedes. Falava, pô, tem um vídeo dele bem engraçado, inclusive, que ele fala... quando você é criança, você não sonha em fazer concurso do banco, ser banqueiro, pô, você sonha em ser polícia. E eu falava, caramba, é isso mesmo, e pá, e comecei a estudar para as carreiras policiais. Mas aqui já é assunto para outro vídeo. Terminando este aqui sobre minha primeira prova do BRB, foi assim que foi desta forma que eu comecei a estudar para concursos públicos. Tem muitas outras coisas, se eu fosse falar sobre tudo aqui, ia dar pelo menos 3 horas de vídeo, mas eu sintetizei algumas informações mais importantes, legais, que foi assim, que foi a parte mais importante deste início dessa trajetória. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais diferente, falando sobre minha trajetória nessa linda provinha aqui. A prova do BRB já está começando a ficar velha, vou ter que enquadrar ela. Então, uma coisa que eu peço a vocês,
curtam este vídeo, siga este canal, se inscreva e ative esse sininho, pelo amor de Deus, porque eu quero atingir cada vez mais pessoas, eu quero passar informações para mais pessoas. Eu sei que há diversas pessoas nesse Brasil que estudam ainda igual eu estudava na época, não tem noção de como começar e muitas vezes acham impossível, igual eu achei que era impossível entender direito constitucional, direito penal. Muitas pessoas acham que é impossível passar em um concurso que é carta marcada. Eu quero atingir essas pessoas, eu quero que essas pessoas saibam que não é impossível, que eu saí lá do interior da Bahia, de família pobre, consegui hoje, graças a Deus, ser servidor público federal e influenciar cada vez mais pessoas. Então, pelo amor de Deus, vou falar baixinho aqui só para você. Siga esse canal, se inscreva, curta esse vídeo e ative o sininho, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe porque eu irei postar cada vez mais vídeos e até a próxima. Tchau!